Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Francamente Cripto. Essa edição aqui que tá maravilhosa. A gente tem um convidado, como sempre, especial, mas que já é de casa. Mas antes de apresentar nosso convidado aqui, que é quase um correspondente internacional agora, eu vou dar aqui as boas-vindas ao meu co-host. Hoje é representado aqui única e exclusivamente pelo Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo certo com você? Tudo tranquilo, tudo numa boa. Beleza, maravilha. E direto do Rio de Janeiro, mas com uma passagem recente por Nova York, Bernard, o Mago Pedra. E a gente vai explicar o porquê o Mago. Seja muito bem-vindo, Bernard. Dá um alô aí para o pessoal. E aí, rapaziada, muito obrigado aí por essas calorosas recepções. Maravilha. Pessoal, hoje o episódio é sobre NFT. Você está acostumado já quando o Bernard aparece aqui, a gente não fala de outra coisa que não seja NFT, mas o contexto hoje é até um pouco mais atual, porque acabou de acontecer a NFT New York, que é basicamente a maior feira de NFT do mundo, né? Reunindo ali todos os criptoloucos que amam não só cripto, mas precisamente amam NFT. E você já deve imaginar o quão bizarro deve ser uma feira dessa, já que você entende que o mundo de cripto já tem esses criptoloucos. Imagina como é os loucos dentro desse universo que já é muito doido, mas óbvio, quem vai contar pra gente a história aqui é o Bernard. Primeiro começa atualizando a gente, Bernard, o que representou essa feira para você aí, quantos dias eram, quais eram a divisão dos eventos, o que você fez aí de side evento ou as festinhas que eu sei que sempre rola e por que, se você não lembrar nenhuma das perguntas, vai ficar tranquilo que eu vou te lembrar todas elas. Por que você ganhou esse apelido aí de Mago? Vamos começar, né? O evento, ele ocorre aí durante 3 dias, ali, no meio da semana, inclusive, foram dia 11, 12, 13, eu acho, isso aí mesmo. E os sites eventos geralmente acontecem um final de semana antes e um final de semana depois, né? Eu, pô, como aficionado de NFT, falei, cara, eu vou chegar um final de semana antes, vou ficar no depois aí pra ver se eu pego tudo. E alguns eventos ainda acontecem depois da feira, né? Geralmente o evento principal, né, o NFT New York, acontece até umas 5 da tarde e depois você tem uns encontros ali da comunidade. O evento principal em si acaba sendo uma desculpa realmente para reunir esses degenerados aí, essas comunidades todas e começarem a fazer esses eventos, esses encontros. A gente realmente encontrar esse pessoal que a gente só conhecia na internet, na vida real, né? E propaga todo aquele sentimento de comunidade, né? E o apelido do Mago veio realmente de desses encontros de comunidade, né? Que era de uma comunidade chamada Taproot Wizard, em que todos os membros ali da comunidade tinham esse sentimento ali de serem um mago ali do Bitcoin, alguma coisa assim do tipo, né? O evento teve uma surpresa ali que eles falaram, ó, quem for fantasiado vai ganhar vai estar participando de uma premiação ali. Beleza, a gente chegou lá no evento, eu levei minha fantasia aqui do Brasil, humildemente comprada no Mercado Livre ali, por aqueles suados R$ 200. Cheguei no evento, botei minha fantasia, beleza. Comecei a ver o pessoal todo bem arrumado, com umas fantasias muito bem preparadas, de por 500, US$ 300, a galera muito bem arrumada. E quando eu fui começar a me apresentar pro pessoal, o pessoal vira e fala, pô, essa fantasia aí é muito bacana, né? Muito maneiro essa fantasia. Acabei ganhando o prêmio da fantasia mais humilde, né? Fantasia mais caquética do evento. Então ganhei um pinzinho ali de prêmio e foi isso. Virei um mago ali agora, saí de The Rock pra mago. Boa. Cara, legal esse contexto de comunidade, porque eu acho que assim, quando a gente fala de NFT, basicamente tudo gira em torno dessa questão da comunidade. Uma das coisas que eu gosto bastante do evento, óbvio, são as pessoas que estão ali e as oportunidades que você tem de trocar algumas experiências, né? E basicamente, sim, pelo menos a forma como eu encaro as feiras são para tentar tirar um insight macro geral, né, de para onde esse mercado está andando e tudo mais. E eu lembro basicamente numa consensus que foi talvez a pior consensus que você poderia ir, que foi no meio de um bear market de 2018, que já era horrível. E ela aconteceu no momento em que o Bitcoin caía de 6 mil para 3 mil dólares. Assim, era a semana dela acontecer. E é bizarro de pensar que estava lá e assim, você começa a ficar animado, né? Porque você ouvia as conversas, a Bitcoin vai ficar aqui, isso vai durar por muito tempo, não acaba aqui, isso é só uma passagem e tudo mais, óbvio, né? Todo mundo lambendo as feridas e conversando ali. Cope. Exatamente.
E eu lembro muito claramente desse papo de elevador que me marcou bastante, que era a gente subindo alguma coisa lá no Marriott para pegar uma outra palestra que estava tendo no hotel. E um dos caras falou assim, tava todo mundo no elevador, assim, sei lá, umas 12 pessoas. Falou assim, pelo menos o pessoal tem fé que isso vai durar, né? Vai perdurar. E aí um dos caras falou, porque quem não acredita não tá nem aqui, né? Que eu acho que é mais ou menos o caso também do NFT New York. Se você tava lá, você acreditava. E sobre isso, Bernard, eu queria entender quem eram esses caras que estavam lá. Eram colecionadores, eram investidores, eram miscelânea disso? Eram só caras que queriam se fantasiar e não ter e ter mais um motivo para isso, não precisar de um carnaval ou de algum evento assim? Ou o quê, né? Qual era o perfil ali das pessoas que você conversou? Quem que estava ali naquele evento? Só complementando essa parte que você falou, pô, você foi no evento da Consensus no Bear Market, cara, o NFT New York não foi muito diferente, né? Bear Market mesmo, a gente estava ali, quem tá muito entusiasmado com o evento, quem tá construindo de fato e quem tá com fé ali na tecnologia de tokenização, de NFTs como um todo. Então era assim, era realmente um pessoal de empresas ali que estavam no evento, o pessoal que trabalha diretamente com meio de cripto, com meio de tokenização, um muitos entusiastas, muitos OGs ali mesmo do ecossistema de cripto. Cheguei até a tentar tirar uma foto com um cripto novo, que é um OG lá dos CryptoPunks, que é o cara que ele se veste literalmente como um punk. Então, assim, você via ele rodando Nova York vestido de punk com a touca, com óculos, nariz palhaço, máscara na cara, e o cara é anônimo, assim, tipo, poucas pessoas ali sabem a identidade dele, e é uma parada meio única, né? Meio única, um evento muito bom para vocês fazer um network, para conhecer pessoas ali que eles estão construindo um espaço, principalmente ali para pessoas de fora do espaço ali que não estão muito, como posso dizer, por dentro de tokenização, por dentro do ecossistema de NFTs, para começar a conhecer e ver ali quais os avanços, o progresso. Porque em questão de conteúdo, era muito um sentimento que eu já via, que eu já tinha visto a maioria daquelas coisas. O que eu vi muito de novidade era saber que alguma daquelas coisas já estavam sendo aplicadas, né? Então, era conversando com esse pessoal assim que já tinha uma empresa, que já tinha um negócio ali dentro, ou que é um advogado que está ali na frente de legislação disso, de querer puxar alguma coisa de legislação quanto a isso, né? Então, o sentimento quanto o pessoal ali de participação era um pouco mais quanto a isso. É de saber que algumas coisas que a gente sempre conversa de aplicação estão realmente acontecendo e um pessoal ali bem importante, bem influente no espaço para trocar uma ideia. Inclusive, nesse evento dos magos, né? Eles têm uma filosofia de darem ali somente um whitelist ou um mago, geralmente para o pessoal que já teve uma contribuição importante no espaço de cripto, né? E uma dessas pessoas é o Arthur Reis, que a gente sabe ali que tem aquela Uhum. prisãozinha domiciliar dele. E a gente fiquei até ali pensando, falei, caralho, será que ele aparece aqui? Parece com a caneleira lá dele, aquela caneleira personalizada O lá de Wi-Fi. mago. Wi-Fi, né? A gente ficou ali naquela discussão ali. Mas, assim, acho que se bobear, esse foi um dos melhores eventos para trocar ideia, porque tinha uma galera bem OG de cripto. Troquei ideia com um cara fantasiado de mago, que ele era parte de growth ali da Kraken, então. Era todo um contexto. Como eu posso dizer? Contexto leve ali, né? Meio que descaracterizado ali, em que a gente conversava sobre mercado, sobre uma percepção do mercado como um todo e conversava assim de vida, né? De coisas que estavam acontecendo ali, de tipo, pô, essa fantasia de mago aí, muito maneira, pô, essa fantasia de mago aí, muito horrível, assim, sabe? Coisas do tipo. Era um sentimento ali bem de comunidade e amizade mesmo, né, que a gente acabava criando, né? Já temos uma dica aí, se você quiser interagir com a comunidade, vai com a pior fantasia, né? Que o Bernard já conseguiu ótimas conversas só sendo a fantasia que se destacava pelo lado oposto, né? Mas eu vou defender você porque provavelmente aqueles caras ali tinham alguns que emprestaram ali as fantasias de Harry Potter que eles iam no cinema assistir e agora só reaproveitaram ela. Era cara antes, continua sendo cara hoje, mas ele reaproveitou. Eu tenho fé que isso aconteceu porque a ideia do próprio mago ali, que são os NFTs do Bitcoin, se não me engano é isso, né? São bem do Bitcoin, né? Eu tô falando É besteira. isso aí, né? Isso. É que São eles. os É que ordinals eles ali do Bitcoin. isso, eles são feios, né? A grande verdade é isso, são zoados, assim. Então acho que Exatamente. você estava realmente na essência e todos os outros estavam errados ali. Então essa é a minha defesa pra você aqui nesse ponto. Eu acho que até o Bernard
pra fazer um paralelo dele com o Gandalf, pô. Ele foi de Gandalf cinzento, assim, mas ele ainda vai ter a versão Gandalf branco. Boa. E até lembrar, né, para quem está boiando um pouco nesse papo, a gente tem um relatório sobre isso, né? Acho que poderia ser interessante que já fica aqui a mineração da semana, um relatório sobre o Taproot e os Ordinals, que são esses magos que a gente falou. Mas, como eu disse, a figura ali dos magos dentro do blockchain do Bitcoin, ela é bem simples. Então, acho que, de novo, o Bernard tá certo, todo mundo tá errado. Bernard, agora saindo aí dos corredores da NFT New York e entrando nas salas onde aconteciam os painéis, as palestras e tudo, dá primeiro de tudo, assim, um panorama do que foi falado lá e do que é aquilo que você tem como principal coisa que foi mais falada, assim, o assunto que foi mais discutido dentro desses painéis. Saindo um pouco da minha defesa aqui, cara, era muita palestra, impossível cobrir tudo e era uma coisa bem dinâmica. Então, assim, acabava uma palestra, já começava outra e era uma correria tremenda. Tinha gente que saía palestra ali no meio, né? Eu Uhum. tava no main stage vendo uma palestra sobre fashion aí, tipo, artigos de luxo misturado com NFTs, e o cara teve que parar a palestra no meio, simplesmente porque tinha acabado o tempo, né? Então, assim, era muito aquele sentimento do cara vindo ali com aquela bengala puxando o outro, assim, ó, acabou o tempo, corta aí. Mas a partir disso aí, a gente teve um painel muito interessante, uma sala muito interessante, que era de financiarização e legislação de NFTs. Então, eu acabei focando ali, meu foco era estar sempre naquela sala ali, vendo as palestras, apesar de ter umas bem específicas, tinha umas sobre o uso de NFTs com polo, criação de cavalos de polo, coisas muito específicas, mas tinham coisas bem gerais ali. E acho que um desses temas bem gerais ali que foram muito comentados foi a tokenização de ativos no mundo real, principalmente real estate, né? Que a gente tinha acabado de, alguns meses atrás, tinha acabado de sair um exemplo, que era a tokenização de uma casa na Solana, a partir do uma tokenização de uma casa da Solana a partir de uma empresa chamada Homebase, né? Que eles tokenizaram a casa e venderam shares dessa casa ali para cada pessoa que tinha um share recebia parte desse aluguel, né? E isso era alguma coisa muito comentada, assim, que você não podia fazer, porque eram commodities, mas os caras conseguiram dar uma volta, conseguiram uma aprovação ali da SEC a partir de um somebody love ali legal, trazendo esses shares como memberships, né? Então, o dono desse share ali, ele não tinha ownership da casa. A ownership da casa estava realmente com a empresa Homebase, eles só repassavam o aluguel para quem tinha esse share, né? Ainda fica uma coisa bem confusa, você olha e você fala, cara, mas isso aqui é um putz, me fugiu a palavra, não commodities, o Security. securities, isso. Você ainda fala que são securities, mas diante da SEC, a SEC aprovou, então virou realmente uma jurisprudência ali para todo mundo ficar conversando sobre e puxar assunto sobre, né? Você já tinha empresas ali vendo isso, tentando fazer isso, então realmente virou o assunto ali do momento, né? Sobre esse assunto, né, acho que a gente pode destacar ele especificamente, que é a tokenização de ativos do mundo real, pegar essa versão do real estate, que é basicamente uma tokenização imobiliária, e trazer isso para discussão, porque para mim parece uma tentativa aí do mercado de NFT de alguma forma se desvincular daquilo que tomou as manchetes de maneira ruim mais recentemente, pela desvalorização dos NFTs, por uma série de vapors que foram criados aí, natural do mercado, eu não estou nem criticando, acho que o processo é esse, você vai ter muito golpe que vai surgir, e nem precisa ser golpe para aquilo falir, né? De fato, assim como acontece em todos os mercados disruptivos, os 98, 99 dos projetos vão falir, vão quebrar, e esse 1% que sobreviver vai bancar o custo e vai ter valido a pena ter arriscado naqueles outros 99%. E nesse sentido, a gente olha para a tokenização imobiliária e vê uma coisa muito tranquila de se fazer, palpável, palatável e entendida pelo mercado tradicional. Até aí, ok. E aí eu pego até um insight que eu, conversando com o Felipe Gaúcho, né, o Felipe Santana da Paradigma, ele fala um pouco dessa tara quase que contínua do mundo tradicional ser representado dentro do blockchain como se aquilo fosse algo realmente relevante, né? E aí, óbvio, né? É relevante? Mas não é o principal uso
desse mercado, né? O que eu quero dizer com isso? A ideia é que você consiga usar NFT para representar uma casa, cara, faz mais sentido do que necessariamente uma tokenização em si, porque a gente está falando basicamente de uma escritura de uma casa. Então, se é uma escritura da casa, vai ter todos os detalhes ali dentro, ou seja, o NFT vai poder armazenar isso, e ela se diferencia de uma escritura de outra casa. Até aí, ok, faz todo sentido do ponto de vista técnico ela ser um NFT. Só que quando a gente vai para o mundo real, se você tokenizar uma casa e vender, esse mercado ele é muito pequeno versus o mercado de tokenização imobiliária como se fosse um fundo imobiliário. Por que eu falo isso? Porque a gente tem o mercado financeiro todinho, a gente tem todos os prédios da Faria Lima, são ativos, né? São prédios que estão dentro de fundos imobiliários. E esses fundos imobiliários, eles são muito melhores representados por uma tecnologia ERC20, ou seja, uma tokenização tradicional, do que o NFT. E aí, para mim, parece, Bernard, um pouco de forçação de barra aqui nesse sentido. A ideia de que você pudesse capturar esse mercado, mas, na verdade, o grande ganho dele estaria num local que não é NFT, estaria, sim, numa gestão de ERC20. A primeira pergunta é, alguém levantou essa hipótese lá ou ficou todo mundo aplaudindo, assim como, sei lá, na Bitcoin Miami, todo mundo aplaudia quando o pessoal falava... Bitcoin! O Bitcoin, os bancos vão morrer, o Bitcoin... Lightning! Lightning, falava isso. Ou teve alguém que questionou essa coisa ou não? Ficou todo mundo en passant e falando bem, batendo palma e acreditando que aquele é um NFT de verdade? Então, dentro do evento, durante a palestra, realmente não foi perguntado. Isso é realmente uma boa questão que eu parei para pensar depois que você me falou isso e de acordo com conversas paralelas ali que eu estava com o pessoal conversando. Foi exatamente isso. O porquê deles escolherem NFT para você fazer isso, né? Primeiro, você tem uma área cinzenta regulatória ali, em que você permite você dar esses para lá e para cá, esse somebody love ali, para fazer certas coisas, né? Até mesmo quando a gente fala de tokenização, com ERC20 a gente pode fazer isso, mas você tem muito aquela questão do ERC20 de você fazer pool de liquidez, né? Você tem uma liquidez pareada com aquilo. Então, eu acho que a ideia de você fazer com um NFT é muito mais essa de você realmente não ter essa liquidez envolvida, essa liquidez direta, de quando você vai fazer uma negociação de um mercado secundário, você precisar de uma outra pessoa ali para estar comprando aquele NFT, por mais que a gente já viu hoje em dia, que a gente tem mercados secundários que a gente possa fazer uma AMM com NFTs, né? Mas acho que a ideia principal era realmente essa, de você fugir desse caráter mais regulatório, de você ter uma liquidez envolvida ali para negociação desses tokens e você permitir realmente dar mais esses secondary lobbies quanto à tokenização desses ativos, né? E como a Homebase já fez, era uma característica, assim, essa volta que eles deram para funcionar isso junto com a SEC, era vender essas fracionalizações da casa como membership, faria total sentido você conciliar aquilo como NFTs, né? Então, acho que realmente a ideia de tokenizar você pode fazer com ERC20 sim, mas a ideia de conciliar isso com um NFT, um ERC1155 ou 721 é justamente essa, para você manter esse caráter ali meio que líquido, de um ativo não fungível e de não ter uma certa liquidez, né? Apesar de você, isso ali na prática, você saber que é um pouco diferente. Posso só fazer um comentário? Talvez eu entre numa tangente aqui que não vale a pena a gente aprofundar nesse episódio em particular, mas isso parece mais um exemplo de coisas que são feitas para driblar a regulação e acabam num resultado não tão eficiente, né? E acho que para entrar mais nessa lista de exemplos de coisas que acontecem em cripto que são assim, a gente tem, por exemplo, essa tara que existe com DAOs, né? Por que a gente tem tantas DAOs em cripto e por que elas são tão mal administradas, né? Muito para você evitar processos da SEC em relação a oferta de securities, falar que você tem ali um enterprise de outros, né? Porque se você não descentraliza o projeto, você tem ali uma lista de sujeitos bem identificáveis que estão fazendo um effort que vai beneficiar quem é holder do projeto. Então, é aquela coisa, a regulação ela atrapalha esses quesitos de eficiência do mercado cripto mesmo, por conta de você ter que fazer uma DAO para você driblar a regulação, você tem que fazer um NFT para você driblar a regulação, você acaba acabando com a eficiência que você ganharia com cripto de algumas formas, né? E aí tem N exemplos de DAOs que
não precisariam ser DAOs num primeiro momento. Acho que até um exemplo recente é a própria Arbitrum DAO, né? Que nasceu já com polêmica e tudo mais. Mas acho que a ideia principal ali, ou a melhor ideia seria você ter um período em que aquilo é administrado por uma série de indivíduos, os caras que estão mais envolvidos com o projeto de fato, seja advisors estratégicos, investidores de venture capital, etc. Aquela galera tomar as decisões no início para depois, né, quando você tem um projeto mais maduro ou que de repente já atingiu um status que ele pode descentralizar de fato sem se preocupar enfim, como é que vai ser feita a administração depois daquilo, que aí você de fato faz uma descentralização bem feita, em que a administração, a governança e tal roda direitinho, redondinho e tudo mais. Então, só um adendo aqui, um comentário para mostrar como esse tipo de coisa acaba afetando a maneira com que as coisas são feitas em cripto e a gente às vezes acaba com projetos que não têm o melhor desenho possível. Isso. Exato. Vou abraçar tua tangente aqui e falar, depois eu passo você, Bernardo, de novo. Beleza. Porque eu tava pensando exatamente a mesma coisa, né? E aí me veio dois pensamentos. Um que é isso que você citou aqui, que faz total sentido, a forma como o mercado tenta se desvencilhar da regulação, que mostra resiliência, obviamente, desses empreendedores, criatividade, acho que fica muito claro isso. E um dos exemplos mais claros para mim da história antiga do mercado cripto é o GBTC, é o trust da Grayscale. A ideia de que você criou um trust, comprou Bitcoin, travou nele, você pode vender o share desse trust e o ganho que você poderia para as pessoas comprarem esse negócio, só que dado a contraparte seria os 2% de administração, assim, é uma noção de uso da tecnologia, de você poder comprar o ativo de maneira regulada e segura, de uma natureza assim bizarra, porque você está pagando um produto extremamente caro que é um ETF, basicamente o cara armazenar aquilo. Então, a criatividade do empreendedor vai nessa direção, ele atinge o uso óbvio dele, que é fazer com que as pessoas consigam comprar e vender cripto de uma maneira regulada e facilitada, sem a ideia de que elas precisem de fato guardar chaves privadas, mas num modelo assim extremamente caro e horrível. Essa visão que você trouxe do uso da tokenização via NFT do real estate é basicamente a mesma coisa e muito provavelmente o que eu percebo também é que o regulador está literalmente ferrado assim, nessa situação, porque se os caras têm criatividade para lançar produtos novos que não estejam ao alcance da SEC, ou não deveriam estar ao alcance como uma DAO, e eles têm a possibilidade de não criar nem 10, mas 1000 projetos muito parecidos, e a SEC não vai conseguir abraçar todos e capturar todos e regular todos, porque todo dia está surgindo um novo. Se eu junto isso à ideia de que o regulador não consegue pegar todos esses caras e também que mesmo eles fugindo da regulação, dentro da regulação eles encontrem brecha para fazer isso, parece uma questão inexorável que cripto vai andar. Assim, é meio bizarro falar isso, porque a gente, óbvio, acredita nesse negócio, e meio até conflitante, porque se a gente não acreditasse, a gente não estava aqui, mas mostra esse potencial gigantesco e também que as ferramentas de cripto ajudam nesse circundar a regulação. A ideia de usar o NFT para isso é isso. E aí, se amanhã a SEC tenta atacar NFT, os caras vão arrumar outra coisa para conseguir navegar. O que eu considero muito positivo, mas já passa a palavra para você, Bernardo. Pode falar o que você ia falar aí. Não, eu ia concordar com o Luca e ia falar, cara, esse assunto não foge do tema que a gente está falando, porque a gente teve vários painéis ali sobre regulação mesmo, e em todos os painéis você tinha a mesma perspectiva do pessoal falando, você precisa ter uma regulação clara contra NFTs. Com NFTs. Você não tem isso. Você tem uma área cinzenta que todas as somebody loves, aí o pessoal recorre a NFT para você poder fazer isso, né? Mesma coisa com games aí, agora a gente tá vendo com real estate. E aquilo, é muito do que você tá falando agora, André. Basta uma pessoa fazer para você ver mais 20, 10, 100, 1000 projetos começarem a replicar isso e começarem a inundar o ecossistema com projetos parecidos, né? Então, vai muito por essa linha, mesmo. Legal. Sobre essa questão de regulação, me interessa bastante, assim. Você não tem clareza regulatória nenhuma, mas tem algum framework? Porque, assim, a gente fez recentemente, aqui a gente fazendo o nosso jabá no nosso time, nosso time inteirinho aqui fez um curso da Universidade de Nicosia, né? No Chipre, isso, que é a primeira universidade a fazer um curso no metaverso. Tem vários cursos relacionados a cripto, inclusive tem um recente que lançou de DeFi, mas a gente fez esse curso de NFT e talvez a parte que mais me intrigou e mais foi difícil de gerir era a questão de regulação, mas não regulação em si, mas o paralelo sobre propriedade intelectual, né? E ali tem
alguns paralelos com o mercado de NFT que são facilmente usados, né? Tanto da propriedade intelectual, como copyright, como uma série de outras coisas que são os termos usados e como que aquilo pode ser usado para NFT e já está sendo usado, né? Acho que a própria pessoa que estava lá, que eu me engano é uma mulher, mas não lembro o nome dela, falando sobre essa questão da regulação, sobre a regulação do licenciamento de IPs e tudo mais, ela falando que o Nouns e a Yuga Labs registraram as marcas, né? Então, assim, de fato, esses caras estão se blindando do mercado tradicional para alguma coisa futura que possa acontecer. E nesse sentido, esse é um passo que você pode traçar um paralelo claro. O outro, óbvio, que aí fica a questão levantada por muito mais tempo que isso, e talvez a gente não resolva no próximo ano, nos próximos 2 anos, porque é uma zona cinzenta gigantesca que nem o regulador sabe onde está indo, é o quando que eu posso considerar esse NFT uma security, né? Porque o paralelo beleza, eu tenho um Bored Ape e tal, é uma arte, é um membership, mas se o negócio for andando e der dando certo, esse negócio vai multiplicar algumas vezes. Multiplicando algumas vezes, eu posso encarar ele e ele passa pelo Howey Test? Acho difícil, porque o Howey Test é interpretativo e você consegue literalmente incluir tudo. Eu posso argumentar com você que o fato de você comprar um bem e aquele dinheiro ser usado para marketing, para valorizar esse bem, pode ser considerado uma security e não passaria no Howey Test. Mas qual foi esse papo de regulação, né? Quão profundo foi e se existe algum insight interessante que você sentiu lá sobre regulação de NFT? Cara, não senti um site muito interessante, era realmente todo mundo falando a mesma coisa, a gente precisa ter uma atenção regulatória maior quanto a NFTs, e uma coisa que eles sempre deixavam claro, né? Qualquer empresa que você vai lançar com um NFT, você está fazendo como se fosse um crowdfunding de uma empresa. Então aquilo ali realmente vai ter que. Ou ela vira uma empresa, ou você vira se você quiser, um domínio público ali, ou vira uma peça de arte, né? Então você como um artista, você como o criador de uma marca ali, de um NFT, ou até mesmo criador de um meme ali, se você não faz isso como um domínio público, você abre mão de todos os seus direitos de propriedade intelectual e tudo mais, ou você como um artista que você vende suas artes ali, que você tem seus direitos de propriedade intelectual ainda, mas você tem que transicionar aquele dinheiro que você recebe para o mundo real às vezes, e você tem que ter uma clareza regulatória quanto a isso, você tem que declarar aquelas coisas ali. Então, é uma coisa que foi muito batida nos painéis de regulação a isso. Você tem que tratar uns projetos de NFTs, coisas vendidas como NFTs, como se fossem produtos ali do mundo real, você fosse o criador de um produto do mundo real e você estivesse vendendo isso para uma outra pessoa. Então você tem que declarar aquilo direitinho como se você fosse uma empresa. E é o que a gente vê agora com a Yuga Labs, com essas outras empresas grandes aí, protegendo suas trademarks, né? Que são as marcas ali, a caveirinha do Body Ape, o nome ali, o logo do Nouns, ou coisas do tipo, que são empresas que se protegem quanto a isso, para você ter realmente essa proteção como uma empresa ali. Você está agindo como uma empresa de verdade no mundo real, né? Então, você tem que ter essa clareza regulatória, essa organização de você ser uma empresa do mundo real, com uma vertente ali de Web3, porque você vai ter um crescimento ali. A Yuga Labs, você não consegue pensar na Yuga Labs você tendo só ativos ali em cripto. Se a gente viu todo o cenário delicado que a gente teve com o SDC e tudo mais. Então, assim, é muito mais seguro para uma empresa dessa que tem um tesouro enorme ali, que fez grandes captações de equity ali com até mesmo o falecido FTX e algumas outras empresas, que você tenha um pé no mundo real, né? Para você crescer, para você expandir ali, você ter o abraço do mainstream, você tem que ter um pé no mundo real, então você tem que ter esse posicionamento como uma empresa ali do mundo real. Então, criar tipo um CNPJ, você declarar ali uma propriedade intelectual, você ter um contrato de licenciamento ali das artes dos seus NFTs e realmente fazer toda a declaração, toda aquela parte de financeiro, de compliance, de tesouraria pro mundo real, né? De fato, ali, para um regulador ali de fato. Só fazer um comentário em relação àquela questão de o NFT poder configurar como security e coisas do tipo. Eu acho que o erro aí não é nem talvez do criador ou da empresa que está por trás do NFT, mas da regulação mesmo, sabe? Porque você está querendo que um ativo que ele é novo, que ele é nativamente digital, que ele vem de uma origem completamente diferente do que a gente já estava acostumado antes dele, que este ativo encaixe numa regulação que foi criada em 1900 e bolinha. Uhum. E
pô, o que mudou de 1900 e bolinha para cá é brincadeira, assim. A gente tem blockchain, a gente tem N outros tipos de maneiras de você arrecadar fundos, você tem, enfim, maneiras e maneiras de investir hoje em dia, você tem novas tecnologias, você tem a própria inteligência artificial que está chegando por aí, que vai mudar muita coisa do que a gente considera como propriedade intelectual, do que a gente considera como essa questão de esforço dos outros, né? Eu tá ganhando com base no esforço dos outros. Se eu estiver ganhando em cima de uma inteligência artificial, eu tô ganhando em cima do esforço dos outros? Não sei. E aí vai depender do juiz que vai estar julgando o caso para ele decidir se sim ou não. E aí você quer que essa regulação que foi criada lá atrás, num contexto completamente diferente de investimento, de tecnologia, de mundo, de geopolítica, de etc., se encaixe num mundo que hoje é muito diferente do que ele era lá atrás, né? Então, acho que existe até uma necessidade de você rever esse tipo de lei que define uma security, que define o que é um valor imobiliário, para você conseguir, de fato, ter uma regulação que ela é clara, que ela não é dúbia de forma alguma, porque hoje a gente tem uma regulação muito dúbia. Assim, se um juiz, se o cara quiser, ele consegue encaixar, basicamente, qualquer tipo de ativo que a gente tem hoje em cripto como uma security. E não tem como você contestar se o cara convencer e meter na cabeça dele lá que é uma security. Então, é aquela coisa. Acho que a gente está numa época em que a tecnologia ela já avançou tanto e a maneira com que as pessoas veem o mundo, que elas investem, que elas empreendem, ela é tão diferente do que ela era lá atrás que a gente precisa fazer uma revisão das coisas, a revisão das regras. A gente precisa voltar atrás e falar, pô, será que isso aqui ainda se aplica? Será que isso aqui ainda é válido? Será que isso aqui não abre muita brecha para muita coisa? E a gente quer uma coisa talvez um pouco mais objetiva, porque a gente precisa dar clareza para quem está construindo, para quem está investindo, para quem está participando de um novo ecossistema, de uma nova tecnologia, etc. Enfim, são coisas que têm que acontecer. Obviamente que no panorama atual que a gente tem de regulação lá fora, eu não acredito que isso vai acontecer. Aqui no Brasil a gente já tem um panorama muito, muito, muito melhor. E acho que até o próprio regulador brasileiro ele já olha para isso com bons olhos. Ele fala, não, a gente tem que dar espaço para a inovação, porque a inovação ela pode ser o diferencial para crescer algo diferente dentro do nosso país, para impulsionar crescimento, impulsionar até atividade econômica. Então é muito bom ter um regulador que pensa assim, né? Agora lá nos Estados Unidos os caras se abraçaram numa lei de 1900 cocadinho e vão continuar abraçados. Boa. Cara, Você vê o regulador aberto, perdão, não, pode você falar, vê o pode falar mesmo. regulador aberto a conversa, tá? Você vê o regulador aberto a conversa já é uma coisa incrivelmente excepcional, assim, né? Você já consegue levantar uma bandeira absurda. A gente teve a sua fala, Luca, foi muito condizente com que um visitante lá, que a gente teve um convidado, que era o Byron Donalds, um republicano, né? Um congressista republicano, começou a falar sobre cripto, que era exatamente isso. Você tem umas leis muito antigas, atos comuns muito antigos ali que você precisa ter isso revisto, porque você não tem. Você está se baseando em leis muito antigas, de 1900 e pouquinho, assim, tipo. Cara, a gente está em 2023, inteligência artificial no auge, assim, a gente precisa rever essas coisas. Então, realmente condiz isso com até mesmo pessoas ali do Congresso, que você vê pessoas do Congresso ali comentando o pró-cripto ali, que estão levantando isso, né? Eu senti, pessoal, que regulação não é um papo que vocês gostam. Vocês gostam de falar, que a gente gosta de falar de regulação, mas senti que o clima pesou aqui, né? Porque é um negócio que dá um receio gigantesco. Tem tudo que já aconteceu lá nos Estados Unidos e está acontecendo, então eu tô sentindo que o clima pesou aqui. Vamos mudar para alguma coisa aí que seja mais interessante e brilhe os olhos para a gente ver esse futuro brilhante de NFT, que são os futuros das marcas usando NFTs, né? A gente já teve algumas coisas aqui acontecendo no Brasil, no mundo, né? Essa experimentação está cada vez mais acelerada, as marcas entendem, né? A gente trouxe o Daniel Tartaro aqui, da Abembev, para falar sobre a coleção de NFTs, na verdade um jogo, né? O ex-Crypto Titans, que agora mudou de nome, que eu não lembro qual que era o nome, agora tirou o cripto do nome. E ele falou sobre essa evolução e o entendimento das marcas sobre isso. Quais foram as palestras e eventos que você viu relacionado a isso? E o que você trouxe de insight para a gente sobre esse uso de NFTs pelas marcas? A primeira palestra que eu vi ali foi uma realmente da Macy's ali,
acho que foi do chefe de marketing ali da Macy's que tá puxando essa parte de NFTs ali, de inovação tecnológica para a loja. E foi como posso dizer, foi muito acolhedor você ver que você tem grandes marcas ali realmente olhando para isso, que você tem grandes marcas se apoiando a isso, marcas de luxo até. A gente acabou de ver a Gucci lançando o pingente ali do body dipping que se trazia utilidade agregada ao seu produto. Então, acho que uma das principais coisas que as marcas estão vendo agora, vendo realmente potencial nos NFTs, é você botar, agregar utilidade desses produtos. Você trazer a comunidade para perto e o que você devolve para ela? Você devolve isso em utilidade. Então, por exemplo, imagina um cara. Vou falar um exemplo claro agora que eu vivenciei ali na Adidas, né? Eu fui num evento um side event desse da Adidas, do NFT da Adidas, em que eles anunciaram a utilidade dos seus NFTs, né? Em que você teria acesso a pré-vendas, acesso a um merchandising exclusivo. E uma das pessoas que eu estava trocando ideia lá no evento era um cara que ele trabalhava com revenda desses produtos, assim, revenda de produtos de luxo, em que você compra produtos de luxo ali, que tem um estoque limitado, você armazena ali, você tem um cuidado ali para armazenar, uma logística para armazenar isso, e depois você revende mais caro quando aquele produto se esgota, né? Então, troquei uma ideia com ele e ele falou, cara, minha visão para NFTs, ainda mais com o que eu trabalho, é muito voltada para isso, é muito voltada para essas marcas ainda mais de luxo que proporcionam essas utilidades, assim. Isso é uma mão na roda para mim. Porque para ele ali, para você ter um acesso exclusivo em que você evite uma briga ali com bots numa compra de um, de um tênis muito limitado, por exemplo, aquilo ali para ele é uma mão na roda absurda. E aí, agora imagina para um fã, um cara ali que levanta a bandeira da marca, um Adidas Red, ali, um Nike Red da vida, em que você está realmente representando a marca ali, que você gosta muito da marca, está usando sempre os seus produtos dela. Então isso ali pros colecionadores, pro cara que gosta dessa marca ali, é como posso dizer, não tem valor ali para esses benefícios. Então o cara tá ali dentro daqueles eventos exclusivos, tá tendo acesso a vendas exclusivas ali, isso pro cara é impagável, sabe? E eu acho que tanto assim, as marcas sacaram isso, vídeo, acho que os principais cases de sucesso, acho que todos, maioria em torno da Yuga Labs aí com os Bored Apes, Mutant Apes e a série de outros NFTs e coleções de NFTs que eles lançaram que tem tudo a ver com marcas de luxo, comunidade e exclusividade, né? Acho que a ideia de você ter eventos em que só os caras de NFT que têm o NFT possam ter acesso a acessos virtuais que só esses caras também possam ter é algo que é definidor dessas marcas, né? Se você olhar uma Gucci, empresas como a Tiffany, são artigos de luxo em que muitas pessoas querem ter acesso àquilo, poucas conseguem e as que conseguem fazem parte de um grupo especial. A ideia de que isso é uma comunidade pode não ficar claro para a maioria das pessoas, mas na verdade é. A ideia de que você vê um jogador usando uma Gucci ou alguma outra marca, você fala, é aspiracional, né? A ideia de que eu posso ser esse cara se eu tiver aquele item, né? E isso acontece de forma muito natural. Então, quando a gente fala na possível evolução do mercado cripto, esses artigos de luxo cada vez mais vão caminhar primeiro pelo mundo digital, né, que sejam essas coleções, e o artigo de luxo seja você ter um Bored Ape ou um Mutant Ape, e vão escorregar de alguma forma para o mundo físico, o mundo palpável, que seriam essas conferências. A NFT New York, ela mostra isso. O hub ali ao redor dele vai possibilitar com que você tenha esses side eventos e ali seja o ponto de encontro, e o NFT New York vai ser só o motivo para todo mundo estar lá para participar desses outros eventos, né? Exatamente, isso eu tô falando de benefícios tangíveis, assim, que você realmente vai ter um retorno daquilo. Você tem todo um ecossistema ali que você forma em volta de comunidade que é uma coisa que você não consegue mensurar o valor, que é realmente você estar junto daquele atleta ali, você estar junto de um músico que participa daquela comunidade, que ali é patrocinado pela marca da Adidas, você tem um encontro daquilo ali com aquele cara, uma aproximação muito maior dessas personas, assim, que você acha que você nunca vai ter um acesso, mas que você acaba tendo esse acesso proporcionado pelo seu NFT, né? E a partir dali, realmente é um valor intangível, que você pode fazer um
network com aquele cara, você pode conhecer, se desenvolver mais com aquele cara, o cara vai com a sua cara ali, vocês se seguem. Então, muita coisa que aconteceu nesse evento para mim foi de valor intangível ali, que eu falei, cara, valeu todo o preço que eu paguei, porque era das pessoas que eu conheci, as pessoas que me seguiram ali de volta, que foram com a minha cara, que a gente teve uma conversa boa. Então, acho que você tem toda essa questão do valor intangível da coisa também, que eu acho que acaba sendo o mais importante, né? Ainda mais quando você está nesse espaço, você está sempre pensando em crescer, em empreender. Então, sempre tem que olhar para essa parte também de comunidade, de estar tendo alguém ali junto para estar puxando para perto de você. Eu acho que isso é uma coisa até natural do mercado de cripto, né? A gente, dentro dessas comunidades que geralmente nascem as grandes ideias, você vê, por exemplo, o próprio Ethereum. O Ethereum nasceu de uma comunidade de pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento do Bitcoin e queriam trazer coisas novas para dentro do Bitcoin, estavam encontrando resistência por parte da comunidade do Bitcoin e tudo mais, e falaram, não, pô, tá muito difícil fazer isso rodar no Bitcoin, o Bitcoin tem uma tecnologia que talvez seja um pouco arcaica para o que a gente quer, vamos fazer uma coisa nova. Vamos juntar eu e você aqui. A gente tem esses interesses em comum, a gente vai com a cara um do outro, a gente gosta das mesmas coisas, a gente quer ver tal coisa acontecer, então vamos fazer acontecer junto. Foram lá e fizeram o Ethereum. Né? Então, acho que tem muito disso, né? Quando você junta, delimita essas pessoas que têm interesses em comum em uma comunidade ali que cada um tem um acesso com cada um e você consegue conversar e tudo mais. É uma tendência natural que essas ideias comecem a aparecer e você começa a incubar novas ideias, novos projetos. É muito comum ver isso. Acho que dentro do próprio Bored Ape a gente teve aquela mini célula lá dentro do Bored Ape que falou, não, vamos fazer uma parceria aqui com M&M's e tal. Acho que tem muito dessas coisas, né? Você vê esse pessoal usando a sua propriedade intelectual, aquela propriedade intelectual que eles ganham o licenciamento para realmente propagar isso, né? Então a gente vê comunidades aí como a do próprio Conex, que você tem incríveis derivativos ali, tipo, gente da comunidade que criam, do Bored Ape, que criam derivativos ali da comunidade, tipo lanchonete, comida, vários produtos ali do tipo que realmente começam a partir dessa junção, né? Essa junção ali da comunidade, se conhece alguém com interesse comum, você fala, vamos montar isso? Vamos usar o EP do nosso Bored Ape para isso? Vamos. Os caras começam a criar inúmeras formas de negócio ali a partir disso, né? A gente está caminhando para o final, Bernardo, mas tem um tópico que eu queria falar com você, que é sobre licenciamento de IPs, né? O que você... primeiro, acho que alinhar todo mundo, né? IP é exatamente o que o Bernardo falou aqui sobre propriedade intelectual. O que você viu aí de interessante ou de alguma tendência que está surgindo nesse tópico? Eu não vi não foi nem papo muito de tendência sobre o que está surgindo, porque quando a gente fala de licenciamento de IP, propriedade intelectual como um todo, a gente está falando de alguma coisa que já existe, né? A gente está falando de uma regulação do mercado que já existe. Que quando você tem uma empresa fazendo isso, você vê essa empresa ali de cripto, Bored Ape, alguma coisa do tipo, quando ele cria realmente um contrato para fazer esse licenciamento, você já está vendo ele botando o pé na Web 2 ali, no mundo real. Então, foi realmente só uns esclarecimentos que a gente teve ali sobre propriedade intelectual, em que quando você com uma marca, o que você deve fazer quanto a isso? Você tem diversos tipos ali, a licença comercial, a licença não comercial, a licença exclusiva, a licença não exclusiva, que é a licença comercial que se permite você criar outros produtos derivativos a partir daquela IP, a não comercial não permite você monetizar esses produtos que você cria, a licença exclusiva, a exclusiva permite ali que você possa fazer algumas coisas só em alguns nichos ali de atuação, não exclusiva permite que você faça para tudo. Então a gente teve muitos esclarecimentos quanto a essas partes de licença e a gente teve muito questão de formas de proteger suas IPs, né? Então, assim, uma conversa muito séria sobre como um Bored Ape, uma Yuga Labs, assim, protege a sua IP. Então, o que os caras fazem? Eles criam ali restrições ali, direitos de revogação desse licenciamento. Por isso que é difícil você ver, realmente, quando você compra um NFT, o cara te dando aquela IP ali de mão beijada. Ele licencia para você. Ele continua com aquela IP, dono daquela IP, mas ele licencia para você usar como você quiser. Mas se você faz alguma coisa ali que você viola algum termo da licença, você cria uma parte ali, você viola um direito de revogação, aí o cara pode falar, ó, você vai parar de usar essa minha licença aqui, porque você violou essa parte que essa cláusula tal, XXX. Então, você teve muita questão disso, de como você proteger sua marca ali, a partir desses direitos de revogação e limitações de,
de licença, né? Boa, cara, maravilha. A gente tá caminhando pro final, eu já ia passar pra mineração. Se alguém quiser fazer algum comentário, fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém falou nada. Vamos seguir aqui. Bernardo, eu já me adiantei aqui e já tenho a sua mineração da semana, que é o texto que você botou no blog, que é a importância dos Ordinals e do Taproot Wizard, né? Dá uma palhinha aí do que o nosso ouvinte vai encontrar nessa publicação do nosso blog. Então, a gente vai encontrar uma explicação ali do que são os ordinals, do que são esses NFTs do Bitcoin, e o que é uma pouquinho uma explicação ali do que é o Taproot Wizard, do que ele tem significado ali para a adoção desses NFTs no Bitcoin, né? Qual a importância deles ali para o ecossistema do Bitcoin como um todo, e qual é essa bandeira que eles levantam ali contra os maxis ali que estão sempre contra essa inovação dentro da rede, né? Então, vale muito a leitura e vai ficar o link aí no final. Ou ver se eu atualizo o blog post ali com minha foto de mago, então esperem uma surpresa ali. Nossa, se eu quero, você poderia botar Vai no ter perfil essa aí, figurinha né? no Bitcoin, sim. Exatamente, porque essa fotinha aqui do blog, ela tá muito profissional, né? Você tem uma fotinha meio galã aqui. Eu prefiro você como o mago e o mago mais barato, né? Pelo visto, né? Com a fantasia mais barata aí. É porque ele poupa na fantasia pra comprar mais figurinha. Pô, Pô. e tá certo, né? É o que é certo, né? Exatamente. Que é o certo. Bom, obrigado, Bernard, pelo seu tempo. Obrigado, Luca, aqui, por ter me acompanhado nesse podcast. Obrigado você que chegou aqui até o final. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho para ser avisado quando tiver episódio novo e, obviamente, vídeo novo. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.